No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Bancários fazem Dia Nacional contra o assédio moral e sexual. Data veio após os escândalos divulgados na semana passada envolvendo o então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em acusações de assédio na instituição. Você confere também, governo federal aumenta verbas publicitárias na Globo e sindicatos têm papel decisivo na defesa dos direitos dos trabalhadores na hora da rescisão do contrato de trabalho. Saiba mais, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Os bancários de todo o Brasil realizam hoje o Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral e Sexual. Organizado pelo Comando Nacional dos Bancários, o objetivo do ato é intensificar as denúncias e a exigência das devidas apurações junto à base da categoria e à sociedade. Os fatos da semana passada envolvendo trabalhadoras da Caixa, as denúncias de assédio por parte do então presidente do banco, Pedro Guimarães, relato das bancárias também, tudo isso acendeu o alerta em toda a sociedade sobre o assédio sexual. O combate ao assédio, aliás, já é pauta permanente das negociações do Comando Nacional dos Bancários, está sempre presente nas mesas de negociação. A Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, reforçou que as entidades sindicais já repercutiram os fatos, já falaram sobre isso, cobrando a apuração e, com isso, foi desencadeado um expressivo envolvimento em âmbito nacional. E a Juvândia diz, não vamos parar enquanto todos os casos não forem investigados por completo e os culpados punidos. O foco desse dia, então, vai ser o respeito às mulheres, a equidade nas condições de trabalho, a exigência de respeito e de acolhimento às colegas que foram denunciadas nos casos ocorridos na Caixa. A Contraficute, inclusive, colocou todas as suas entidades, as federações e sindicatos à disposição dessas trabalhadoras para esse acolhimento, para prestar solidariedade. A Juvândia disse ainda que os atos presenciais vão ser realizados nas unidades dos bancos, com prioridade, claro, às agências da Caixa, para diálogo com a categoria e com a população local. Representantes de movimentos sociais locais, feministas e de direitos humanos também vão participar. Política. A última rodada da pesquisa Datafolha, como a gente já falou aqui, mostrou Jair Bolsonaro, assim como todas as outras pesquisas, em segundo lugar nas intenções de voto, com risco de perder a eleição, inclusive já no primeiro turno. O governo Jair Bolsonaro agora esqueceu a rixa que tem com a TV Globo e aumentou em 75% os gastos com publicidade na emissora, que já chegou a chamar de Globo Lixo. A Globo recebeu entre 1º de janeiro e 21 de junho do ano passado cerca de 6,5 milhões de reais em valores líquidos para veicular materiais publicitários, propaganda do governo. No mesmo período desse ano, o valor aumentou para 11,4 milhões. Foi um aumento de 75%. Os dados são da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, a SECOM da Presidência da República, portanto, dados oficiais. O órgão é responsável pelas contratações na área de publicidade e propaganda do governo. Esses dados foram divulgados pelo Universo Online. Juntas, a Globo, SBT, Rede TV, Record e Band receberam 33 milhões de reais no primeiro semestre. É o maior valor desde 2009, quando foram pagos 30 milhões e 400 mil reais em valores líquidos. O montante destinado à TV Globo nesses primeiros 6 meses do ano superou o valor pago à Record e à SBT, que são emissoras próximas do governo Jair Bolsonaro. O modelo de propaganda também mudou. Em 2021, as inserções publicitárias, a propaganda, veiculava mais informações de utilidade pública. Esse ano, o foco são as propagandas institucionais, ou seja, aquelas que contêm informações sobre os feitos da gestão e tem como objetivo ajudar a levantar a popularidade de Bolsonaro, que continua em baixa. 48% dos brasileiros avaliam o governo como ruim ou péssimo, segundo o último Datafolha. Repito, são dados do Datafolha que foram divulgados na semana retrasada, repercutiram na semana passada e o Jornal da CUT aqui já noticiou também. Em 2021, foram 46 propagandas de utilidade pública e 10 para materiais institucionais na TV Globo. Nesse ano, entre janeiro e junho, foram 72 campanhas institucionais e somente 2 de utilidade pública. Na Record, o volume de materiais institucionais saiu de 6 para 53.
Os recursos destinados à TV Globo passaram a aumentar depois que o Tribunal de Contas da União chegou a obrigar a Secom a direcionar os investimentos com propaganda de acordo com critérios técnicos, como os números de audiência dos veículos de comunicação. Direitos. Fala sobre direitos dos trabalhadores e o papel dos sindicatos, que todo trabalhador tem que ter consciência, tem que ter em mente. A reforma trabalhista, aprovada lá em 2017 pelo governo Temer, acabou com a obrigação das empresas homologarem a rescisão de contrato de trabalho nos sindicatos. E os trabalhadores ficaram, assim, mais expostos aos maus patrões, que não pagam seus direitos ou pagam mais com cheques sem fundos. Um golpe que tem aumentado nos últimos anos. A legislação prevê o pagamento de rescisões com cheques, mas o cheque tem que ser visado em nome do trabalhador. Ou seja, o dinheiro já foi bloqueado na conta bancária a partir do momento em que o cheque é visado. Não é? O cheque vai ser visado, o dinheiro fica lá já reservado para ser descontado aquele cheque, né? O cheque da empresa, obviamente, justamente para que o pagamento seja efetuado, é isso. Um desses casos aconteceu há 3 anos, com um trabalhador de Santa Catarina que reclamou em uma emissora de TV em um quadro sobre direitos, mas a situação é tão chocante que o print da imagem, né, aquela imagem que se copia do vídeo, enfim, ela continua sendo compartilhada nas redes sociais até hoje. O que mais impressiona os internautas é que na hora da homologação, o representante do sindicato, nesse caso especificamente, aconselhou o trabalhador a não aceitar o cheque. Só que ele aceitou, depositou e recebeu então a notícia de que o cheque não tinha fundos. Infelizmente, muitos trabalhadores desconhecem a lei e assim se tornam presas fáceis, né, para esses maus patrões. Por isso, independente do trabalhador fazer uma homologação no sindicato ou não, ele deve procurar o sindicato antes de receber a rescisão para que saiba seus direitos. Inclusive, confirmar se os cálculos estão todos certos, enfim, levar em consideração a orientação que o dirigente sindical vai dar. Valeir Ertli, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Brasil, diz o seguinte: o sindicato pode fazer essas contas e o dirigente está lá, preparado, é função dele, para dar a orientação certa. Então, quando for ao sindicato, o trabalhador tem que levar toda a documentação. Esse é a dica, o conselho do Valeir. E ainda, segundo ele, os casos de pagamentos com cheques sem fundos têm aumentado e muito, mas os sindicatos não têm esses dados, até porque o trabalhador que foi ludibriado raramente conhece os seus direitos e não sabe que o sindicato está lá para ajudar ele juridicamente a reaver o seu dinheiro. Valeir alerta o seguinte: a pessoa assina na boa fé, acreditando que o patrão vai depositar na conta e o patrão não deposita, nunca deposita e ainda pode alegar que entregou em dinheiro, pois eu tenho já o documento assinado. É o alerta do Valeir Ertli, que é secretário de Assuntos Jurídicos da CUT Brasil. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!